Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cristina Normandes e este é o nosso canal Reflexões e Ruminações. É um prazer ter você conosco e, como vocês já sabem, aqui nós sempre trazemos um trecho de alguma literatura, de um livro clássico, de uma leitura em geral, filmes, animações, mas sempre com um olhar, com um ponto de interseção com a Bíblia Sagrada, o clássico dos clássicos. E já conto com você com aquela corrente dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Deixe aqui embaixo os seus comentários, se inscreva no nosso canal, isso nos ajudará a melhorar e também a crescer. Muito obrigada! E hoje, para a nossa reflexão, o título que eu trouxe foi Ferida pela Religião. O que aprendi? Sim, eu já fui ferida, machucada pela religião, mas me serviu como um aprendizado, como um crescimento na minha caminhada. E eu quero compartilhar essa experiência aqui hoje com vocês. E para tanto, quero trazer um trecho de um livro clássico russo e também um clássico mundial, que é Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. E tem um trecho, e é esse trecho que eu gostaria de um diálogo dos 2 irmãos, Alyosha e Ivan. E ele vai falar do grande inquisidor. Esse trecho da obra você encontra para ler esse conto separado. Ela faz parte da obra maior, que é o dos Irmãos Karamazov. Ela fala de um cardeal, né? Ela vai falar ali do momento da grande inquisição ali, que está acontecendo na Espanha. E ali ele vai trazer alguns conceitos filosóficos para serem discutidos. Mas ali ele vai contar uma história. E essa história me chama muito a atenção e que de toda essa obra que eu li há muito tempo atrás, essa é uma passagem que ficou gravada na minha memória. Fala de um cardeal, que era o grande inquisidor, que todos aqueles que não comungassem da doutrina, dos dogmas e de tudo que a igreja achava que era correto, era jogado na fogueira. E em dado momento, lá da história, vou ser bem rápida aqui, eis que Jesus aparece. Naquela época, naquele momento, Jesus retorna à terra e vai ajudar uma mulher que está doente, que está enferma, e Jesus vai curá-la, vai ajudá-la, e o cardeal repreende Jesus. E diz que ele não deve fazer aquilo, porque senão as pessoas vão ficar mal acostumadas. Então prende Jesus. E ali ele vai fazer depois dar um grande sermão em Jesus, dizendo que ele entende que Jesus vem para salvar, vem para libertar, mas só que essa liberdade que Jesus vem dar é um problema para eles. Por quê? Porque o ser humano não está muito preparado para lidar com essa liberdade. Aí cada um pensa, essa coisa de livre-arbítrio, isso não é muito bom, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. E é melhor ter uma mão forte para controlar o ser humano, para controlar as pessoas, dizendo para ela o que elas têm que fazer, como fazer, de que maneira fazer, o que falar, como falar. Porque eles sabem melhor o que é bom para o ser humano, não o ser humano. Ele não sabe lidar com a liberdade. E ali é toda uma discussão filosófica em cima do livre-arbítrio. E no conto, ele ali naquela passagem, o cardeal acaba tendo essa conversa com Jesus, Jesus é preso e no outro dia ele ia ser jogado na fogueira. Tira como lição, né? Jesus mais atrapalha do que ajuda a religião, né? Pois bem, por que eu estou trazendo essa passagem? Fala um pouco de mim, fala um pouco do que eu passei dentro da estrutura religiosa. E eu acredito que muitos já passaram por isso, mas eu quero deixar aqui uma reflexão em cima disso para que a gente possa tirar lições. Eu passei não por uma fogueira, não por uma prisão com tortura para poder me adequar à doutrina religiosa. Hoje a gente não tem isso, mas você precisa ir lá na frente, enfrentar toda a igreja, todo o clero, para poder pedir perdão. Eu tive que passar por isso, porque eu pensava diferente, eu tinha algumas coisas que eu não concordava,
E aí você acaba batendo de frente com os líderes, com a estrutura. Eles não querem ser questionados. Por isso esse conto me é muito familiar. Em outra denominação, eu fui convidada a me retirar. Esse foi mais educado. Não era obediente, eu não me curvava, eu dava muito trabalho para poder me manter ali dentro da ordenança. E com isso, eu acabei me afastando de toda a estrutura religiosa. Passei a não frequentar mais nenhuma denominação. Contudo, a minha fé, essa nunca apartou de mim, porque a minha fé estava para além disso. Mas lógico que a gente fica ferido, a gente fica machucado, a gente tem toda uma história, a gente tem toda uma vivência, a gente tem toda uma amizade, e isso nos machuca, isso nos fere muito, feriu minha família toda teve que se afastar. Isso é ruim. O tempo que eu fiquei longe da estrutura religiosa, eu tive que passar por um processo. O livro do profeta Oséias diz que nós erramos porque nós não temos conhecimento. Então eu fui buscar conhecer, eu fui buscar ter mais conhecimento, mais entendimento da minha fé, do que balizava, o que estava alicerçada a minha fé. E então eu aprendi algumas coisas. Dentre tantas coisas que eu aprendi, quero elencar aqui três principais que eu acredito que foram cruciais para que hoje eu tenha condições de estar numa estrutura religiosa, mas entendendo qual é o lugar dela, qual é o meu lugar em tudo isso, sem me deixar machucar. A primeira coisa que eu aprendi é que Deus, Ele é Deus. E o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo de Deus não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Não tem a ver com Deus. E eu aprendi isso lendo o livro de Êxodo, ali no capítulo 3, no verso 14, quando Moisés tem um encontro com Deus, Deus dos seus ancestrais, que ele se apresenta a ele como eu sou o que sou. Porque Moisés pergunta, quem é você? E ele diz, eu sou o que sou. Deus é, e ele está para além do que eu entendo, do que eu imagino, eu conjecturo, porque Deus, Ele é Deus. Karl Barth, um teólogo, em um livro dele, A Carta aos Romanos, Deus, ele é totalmente outro. Deus, ele é outro, ele é de outra natureza, ele é de outra dimensão, ele está para além do meu conhecimento, do meu entendimento. E Santo Agostinho, ele diz assim, no dia que alguém falar que entendeu Deus, provavelmente não é Deus, é um ídolo. Porque não tem como você compreender Deus. E essa foi a primeira coisa que eu aprendi. E assim eu entendo que ninguém é capaz de ser o detentor legal de quem é Deus, como Deus pensa, como Deus age, o que Deus quer. Isso aí está para além. A segunda coisa que eu aprendi está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 34. O apóstolo Pedro tem uma visão e nessa visão ele entende que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz diferenciação, distinção de nenhum ser humano. Para Deus, todos são seres humanos, todos são iguais. O que Deus olha é o coração. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, ele diz assim, porque não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa passagem era libertadora, porque você entende que Deus, ele se relaciona comigo e com você. Ele se relaciona com a pessoa. Ele não se relaciona com cor de pele, com orientação sexual, com nacionalidade, com o número de roupa que você veste, a sua conta bancária, se você tem muito ou se você tem pouco. Não. Deus se relaciona com pessoas. E às vezes as estruturas religiosas, elas fazem essa distinção de quem é o mais santo, de quem é o mais puro, de quem merece, de quem não merece a salvação, de quem pode, quem não pode. Só que para Deus isso não existe. Então eu aprendi isso. Eu aprendi que o que importa para mim é Deus, o que Ele acha. E Deus se relaciona com pessoas. Isso é libertador, isso foi libertador para mim. E a terceira coisa que eu aprendi é que Cristo,
Cristo Jesus, ele é superior à religião. A carta aos Hebreus deixa isso muito claro. Jesus, ele é maior do que anjos, ele é maior do que a lei, ele é maior do que a religião. E isso está descrito de uma forma muito linda no livro de Hebreus. Leiam, vale a pena, e você vai entender qual é a mensagem do evangelho. Porque hoje a gente tem muitas mensagens, muitos evangelhos, mas a mensagem do evangelho é o de Cristo Jesus. Então é para ele que a gente deve olhar, porque ele é que é superior a qualquer religião. E lá no livro de Hebreus eles falam anjos, lei, religiosidade, mas a gente pode trazer aqui para essa salada religiosa que a gente tem. Jesus é superior ao judaísmo, ao cristianismo, ele é superior ao budismo, ao espiritismo, a qualquer ismo que você quiser. Jesus é superior, porque ele é o Deus encarnado. E Jesus, ele tinha uma missão, que era vir ao mundo para não só nos libertar, nos salvar de tudo que nos escraviza, mas também nos mostrar um jeito diferente de relacionar com Deus, com o Deus único, que ele nos ensina a chamar de Pai. Essa mensagem de Jesus é revolucionária, porque até então todos se relacionavam com Deus lá, com Deus que tinha que sacrificar, que tinha que agradar, que tinha que ter méritos, que se você tivesse deméritos você era castigado. E Jesus, ele vem nos trazer uma mensagem dizendo: existe um Deus único, criador, e esse Deus, ele quer se relacionar com você e ele quer ser chamado de Pai, e isso é libertador. Por isso que Jesus, com a sua mensagem, desestruturou a sociedade de sua época e desestrutura até hoje, porque a mensagem de Jesus, ela liberta. E ela liberta de tudo que quer escravizar, de tudo que quer dominar. E hoje eu frequento uma comunidade cristã, ali eu sirvo, ali eu tenho comunhão com meus irmãos, ali a gente cresce junto, a gente aprende junto, mas hoje, com essa experiência, não me deixe mais dominar e escravizar e ser levada pela religiosidade. Hoje eu sirvo, mas sabendo quem eu sirvo, porque Cristo, ele é o autor e consumador da minha fé. E é só nele que eu creio, é só para ele que eu olho e ele é em quem eu devo me espelhar.